Olá pessoal, Fluminense e Inter se enfrentaram no Maracanã neste sábado, né? O Fluminense acabou ganhando por 1-0 e a grande mídia esportiva falou muito sobre essa partida, sobre Fluminense, sobre Inter, sobre esse jogo que aconteceu, né? Vamos acompanhar aqui o que eles falaram a respeito das atuações desses clubes, pessoal. Fluminense 1, Internacional 0, jogo que aconteceu hoje à tarde no Maracanã. Vitória importante para o Fluminense, que diminui a distância para o G6 do Campeonato Brasileiro. Verdade. E continua a sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Fluminense também é um daqueles times que vinha de exibições ruins, né? E hoje, pelo menos, venceu. Jogou bem melhor que o Inter, né? A vitória foi justíssima, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense teve chances para resolver a parada até no primeiro tempo. Poderia até ter sido punido, né? No lance em que terminou com a bola na trave, depois o Vitinho escorregou na hora de concluir no primeiro tempo, mas a gente está vendo aí os melhores momentos. O Fluminense foi bem melhor do que o Internacional. Agora, o Inter está naquele momento, né, Alex? Nada dá certo, né? O futebol não ajuda, são várias as lesões, os desfalques. Dentro de campo as coisas não fluem. O futebol do Inter... No furdunço brabo o Inter. Chato de se ver hoje, né? Pouco criativo, pouco... Inspirado, e foi de novo assim hoje no Maracanã. Mas se você for ver o Inter, ele já vem, né? Parece que é o perfil do elenco, pegou algo... Isso é um lance importante que o Vitinho perde, né, no primeiro tempo. Sozinho. E foi quase gol lá. A gente mostrou a bola, porque a gente teve um corte aqui, né? Mas foi a mesma sequência do lance. Já veio o contra-ataque. Começou o Vitinho na frente, depois ele coloca o Vitinho na esquerda, traz o Carboneiro para dentro. O Carboneiro, ele tem momentos que ele é muito disperso. Muito bom jogador, né? Tanto que o gol que é tomado, você vai ver, ele está muito perto do Samuel. E o Samuel Xavier, ele abandona, assim, sabe? Então o Inter, ele tem muitos momentos para jogar sem bola. Você pode ver que vai chegar atrasado, que você tem alguns espaços. Parece que tem algo que falta nesse Inter, sabe? Assim, até animicamente, de espírito, de algo. E fora de casa faz tempo que o Inter sofre, assim, praticamente para jogar, né? Então, quando sofre com perdas de alguns jogadores, né? Aí fica um pouco mais difícil. Mas o Inter não é um time que marca realmente bem, aquele time que o torcedor ele gosta de ver, Esse né? é o tipo do ano que não vai deixar saudade para nenhum colorado, mesmo tendo ganho o Campeonato Gaúcho e interrompido o octa do Grêmio, né? Mas não deu match o elenco, a verdade é essa. E outra coisa, né, Eric? O Inter tá naquele modo, acaba o ano, pelo amor de Deus. Exatamente. E acaba o ano e sem grandes problemas. Porque assim, acaba o ano num risco ruim na tabela, né, cara? E o seguinte, né, Alex? Exato. O Inter hoje, ele tá contando com a incompetência dos times que estão embaixo para ficar na primeira divisão, porque se dependesse da competência dele para ficar, a missão seria bem mais difícil. Hoje, o torcedor do Inter deve estar dando graças a Deus que o Corinthians conseguiu vencer lá no Barradão, senão a água ia estar batendo ali, né? E pelo menos em casa ainda tem conseguido vencer, né? O resultado acaba vindo, mas para essa irregularidade você vai precisar torcer ainda mais para quem Para mim é a maior decepção do ano no futebol brasileiro. Sem dúvida. Pelo que pintou lá, né? Pelo que pintou, pelo que prometeu. As contratações, o nível de reforços que vieram, pelo trabalho que deveria ter vindo do ano passado. Até internamente, né, cara? Ficou uma frustração grande, assim, nesse Copa do Brasil saiu cedo, Libertadores saiu cedo, o Campeonato Brasileiro está aí olhando para baixo muito tempo. É um time que veio de disputar uma Libertadores, enfim, é muito frustrante a temporada para o Inter. E achei até que o Inter, ele fez até uma boa parte do primeiro semestre ali bom, não como terminou, de repente o ano passado teve um momento melhor, assim, voando, mas eu achei que ia dar um match maior porque ele ganhou o Gauchão. Depois de 7 anos. Isso, você queira ou não, ele tira um peso de você e te ajuda. Falou, opa, pelo menos aqui na aldeia eu consegui... E passou em primeiro lugar na Libertadores. Num grupo dificílimo. Grupo que na teoria era o grupo da morte. Tinha Bahia, Nacional, Só que depois Atlético, disso, Nacional. se a gente for olhar pré-Copa do Mundo, cara, o time perdeu muito jogador, cara. E aí recuperou um pouco. Aí teve acho que 3 vitórias seguidas e tal, ameaçou algo depois da Copa do Mundo de Clubes. Mas também não estava jogando bem, mas não então conseguia eram fazer vitórias gol. assim, magrinhas, assim, meio... Não. Assim, aí você tem Ener Valencia, você tem Borré, o Alan Patrick ainda vinha bem, mas os jogadores parece que não rendia aquilo que você esperava, né? Então ficou vendeu o Wesley. Aí faltou. E para o Fluminense, a vitória hoje foi muito importante. Vendeu o Wesley, que o Wesley não estava fazendo um bom ano também, como fez o ano passado. Porque na briga do Fluminense, o Fluminense tem um jogo para fazer contra o Ceará no meio da semana agora, quarta-feira. O Fluminense vencendo, dá um salto importante na tabela.
já está diminuindo a distância para o G6, como tá aí, a gente está mostrando aí. Vitória super importante. Enfim, então foi um jogo importante, assim, até para tirar um peso um pouco de novo, né? O time do Fluminense, desde que o Zubeldia assumiu, ele faz jogos bons, faz jogos ruins, às vezes faz bons momentos no jogo e momentos muito abaixo também no mesmo jogo. Acho que a questão do centroavante também no Fluminense é uma questão importante. Acho que ele segura a camisa. Precisa dar jogo pro John Kennedy hoje. Eu acho que o John Kennedy é o centroavante, tem que apostar nele. O cara com mais força, mais jovem, com mais saúde. Enfim, o Germancano é um ídolo histórico do Fluminense, mas não está conseguindo também. Não está conseguindo. Mas o Lúcio Acosta Vamos no Maracanã. O Fluminense ele precisa aumentar a sua capacidade de aproveitar as chances. Exatamente, sua efetividade. Impressionante a quantidade de oportunidades desperdiçadas. Hoje é bem verdade que o Ivan, goleiro do Inter, fez esse milagre. Esse outro milagre, que é inacreditável, o cara dá uma bomba. Ivan Quaresma. Cara, o Ivan, que era famoso, o Ivan da Ponte Preta. Do Corinthians, do Vasco, do Corinthians. Ele fez uma harmonização. Fez. Gostou? Ele não reparei também. Cara, vale a pena ver. De verdade, o Ivan era um dos grandes goleiros do Brasil, assim, era uma das grandes expectativas do futebol brasileiro. Exatamente. Mas olha a quantidade de oportunidades que o Fluminense construiu e criou com 20 minutos, mais uma puta defesa do Ivan, vai ter bola na trave. Assim, o que eu acho que faltou ao Fluminense, ou que vinha faltando ao Fluminense, por exemplo, contra o Vasco, o Fluminense foi nulo. O que faltou ao Fluminense nos últimos jogos, e olha o John Kennedy criando oportunidade. Mais uma grande defesa. E aí depois tem a bola na trave, isso não foi pênalti, não. Faltou ao Fluminense agressividade, faltou ao Fluminense ímpeto, faltou ao Fluminense, assim, entender que ele tem que criar e ele tem que ser ofensivo por vocação. O Fluminense não pode se permitir nenhuma outra estratégia na sua vida. O Fluminense tem 120 e tantos anos de história. Nossa Senhora. Ele não pode, nos 120 e tantos anos que vão existir para frente, se contentar com nada menos do que ser ofensivo e produzir futebol de qualidade. Qualquer coisa diferente disso é você jogar contra a própria história. E o Fluminense estava fazendo isso nos últimos jogos. Esse lance foi logo na sequência da bola na trave, tá melhor e a única chance do Inter no jogo. Então, assim. Maluquice das grandes esse gol também, tá? Inacreditável. Caralho, meu irmão, o que é isso? É o inacreditável. Vitinho, parecia o Vitinho. Foi o Vitinho. Então, assim, o Fluminense criou muitas oportunidades, foi agressivo e ele não parou de buscar o gol até fazer essa bola do Hércules que passou fora. E o Samuel Xavier tá vivendo uma temporada, ele fez 7 gols nessa temporada. Mais um jogo do Brasileiro que ele vai e faz o gol. E teve capa. Eu achei que o Ivan. Quantas partidas o Fluminense venceu com o gol do Samuel Xavier? Você não achou que o Ivan podia ter feito melhor nesse gol? Muito decisivo, Cara, a bola vai fugindo né? dele, Luiz. É uma bela finalização do Samuel Xavier. Será que falhou o Ivan aí? E aí, Ivan? Dava. Porra, mano. É uma bela finalização. Se fosse o Léo Jardim, ia ficar maluco, provavelmente. eu acho sem que força, né? Não, tem que pegar. Eu acho que dava pra ele pegar. Tem que pegar. Então, assim, Ainda mais o eu não quero perder essa chance. Ainda mais a partida que ele fez, pô. Exatamente. No fim das contas, assim, o torcedor do Fluminense sai satisfeito porque o Fluminense voltou a fazer uma partida que criou oportunidade. Agora é passar a concretizá-las com mais frequência. Não dá pra entender. Não dá pra entender um treinador que fala que nunca prometeu, não prometeu. Tem que prometer, então começa a prometer. Porque chega na entrevista e nunca prometeu, né? Mas vamos dar a vida, então prometeu a vida, meu amigo. E é bom que entregue também, né? E é bom que Eu vou entregue. dizer uma coisa, vaza. esse primeiro tempo, o Fluminense podia ter virado ganhando de 4. Se não é o Tem uma Ivan, massa. goleiro, e a trave, ainda tem uma bola na trave. bola na trave, sim. Né? Então o gol do Samuel Xavier saiu até tarde. Um jogo que o Fluminense, a torcida tirou até um sarro, né? Falou que tem que cuidar bem do filho, porque ultimamente contra o Internacional tudo dá certo para o Fluminense. O goleiro Ivan do Inter, aquele mesmo Ivan, que era revelado na Ponte Preta, Corinthians, Vasco, passou por uma contusão muito séria, né? Ficou muito tempo afastado. E teve hoje, se não é ele nesse primeiro tempo, a gente está vendo aí os lances, principalmente em jogadas com. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. Contra o John Kennedy, foram 3, 4 lances desses. O Inter já podia ter virado perdendo de 3. O Emiliano fala que foi uma das piores atuações do Inter, se não a pior, sob o comando deles, mas também foi uma atuação muito boa do Flu. Muito boa desse Flu do Zubeldia. Por esse lado aí, criou bastante oportunidade. Uma vitória não tem. O Inter não tem do que reclamar, né? Tem mais é que jogar bola. Porque ele passou a ser dos grandes ameaçados ali. O que pior joga. O Inter é o que pior joga. Talvez o Santos está ali parecido também, porque o Santos também não consegue apresentar Andraga nada. só. Mas assim, o Internacional não consegue apresentar absolutamente nada durante o jogo. Já não Você conseguia tenta hoje, né? encontrar alguma forma, mas você não encontra. O torcedor do Inter, ele está desesperado e ele tem de estar mesmo. Porque é jogo atrás de jogo e a gente vendo esse Internacional se afundar cada vez mais. E essa entrevista do Emiliano, olha, é para ele esquecer também que ele deu uma entrevista como essa. Ele pega a palavra do Ramon para falar um negócio desse que nunca prometeu nada. E já tá difícil para os jogadores, já tá difícil para o torcedor. E o técnico tá dizendo que não promete nada, aí vai fazer o quê? Marcela, quem acompanhou o ambiente da família Dias no vestiário de Vasco e Corinthians sabe bem que não é novo esse filme. Mas o Inter, até para ser justo também, Marcela, contra o Bahia, teve ali alguns momentos de pressão, criou um pouco mais. E até depois do jogo com o Bahia, eu esperava um Inter melhor contra o Fluminense pelo retorno de Alan Patrick e Carboneiro. São jogadores ali mais participativos na criação, que dão... Ajuda o esquema tático noventista do treinador, né? Então, pelo menos aqueles caras com característica de gerar jogo e que são ali a reserva técnica do Inter. E hoje, com os dois, o Inter também não conseguiu ter desenvoltura na criação.
E aí o próprio falou do Ivan, né? O Ivan foi bem no jogo, ele evitou uma goleada do Fluminense, mas nesse lance aí, pra mim, tava mal posicionado e não fez a leitura correta do Samuel Xavier. O Samuel vai jogando pra esquerda pra buscar o espaço pra finalizar e o Ivan ficou muito parado no canto esquerdo, não conseguiu chegar. Tava cansado, viu, E o Ivan já pega a vaga do Esse cara Antony, trabalhou hoje. Mas pra mim era uma bola defensável e aí o eterno problema do Inter também, né? Com o goleiro. O Antony não vinha bem, dá oportunidade todos pro Ivan. inconstantes, e né? o Ivan, na minha visão, Posso falar uma coisa tomou... contigo, assim, eu vou fazer um desabafo aqui. Eu li a reportagem que o Inter ficou na dúvida entre trazer o Zubeldia Ficou ou o mesmo, Ramon, ficou. E entrevistou ambos e escolheu o Ramon. Acabou. E era muito óbvio que isso ia acontecer, porque o Ramon Dias é muito bom de papo. Né? Ele tem a milonga, tem a conversa boa, tem experiência, Mas não só, porque tem o currículo. o argumento do Inter foi... E o do Alessandro. Queremos alguém grande pro vestiário, pra o ânimo, o espírito... E aí, e de jogo? Não faltava nada? Vanderlei Luxemburgo. Então, se for alguém bem maior que o Ramon E com o Dias, Ramon, mas... com o Ramon é dinâmica de grupo, porque leva o Emiliano junto. Sim, tem isso. E aí começa o jogo. E quando começa o jogo, é de novo. Os 3 volantes, o do meio mais aqui, o dos 2 atacam, o meio na frente, 2 atacantes, aí ficam 3, os lados do campo ficam abertos. É a mesma coisa que acontecia no começo do século, até 2005, 2006, jogava assim, dependendo da equipe. Óbvio, já foi um jeito moderno de jogar. E até na improvisação... 2025. Desculpa, Birner, até na improvisação são conservadores, né? Não tem o Bernabé do lado esquerdo, vai o Vitor Gabriel, um zagueiro, só pra fechar o espaço. É isso, eu acho que dependendo do momento, isso pode ser útil. Mas quando você tem a opção entre esses 2 técnicos, e não que o Zubeldia seja o melhor técnico do mundo, mas o Zubeldia é um cara que se vira com o que tem. O Zubeldia é um cara que precisa improvisar. Por exemplo, você olha o time do Inter no papel hoje, meio campo pra frente, é melhor que o Fluminense. O que entrou em campo hoje. Claro que o trabalho do Zubeldia, se for comparar com o do Ramon Dias, é muito melhor. Mesmo sendo muito curto. melhor. Então, você tinha a opção de trazer um técnico que vai se adaptando às circunstâncias, que vai errar, que vai acertar, mas que fez um bom trabalho no Equador, fez um trabalho muito bom no São Paulo. Você pode sempre lembrar, 14 jogos de Libertadores, não perdeu nenhum pelo São Paulo e acabou sendo fritado pelo momento ali com 500 jogadores machucados, gente entrando em campo sem condição, etc. É a era da retórica, da opinião pública, então tudo pode virar verdade até que o futebol comece e que ele mostre que era verdade mesmo. E aí eu acho que o Inter errou. Então, dessa maneira, o Inter tem que se virar essa temporada. Não sei se o Ramon fica ou não fica pro ano que vem, mas eu posso estar errado. Mas eu sou um pouco cético quanto à longevidade em bom nível de trabalho no potencial do elenco do Inter, que não é dos melhores, mas tirando o que o Inter pode oferecer com essa comissão técnica. Ramon Dias tinha sido rifado no Olímpia, no Paraguai, né? Bem lembrado. Pois depois do Corinthians ainda teve esse trabalho rápido. Foi rifado no Olímpia. E nesse caso, eu entendo quando chega ali no momento insustentável o Roger Machado. Eu não tô falando que tem que demitir, hein, pelo amor de Deus. Mas o Roger Machado, me refiro ao Roger Machado, porque se a gente pegar pelo padrão do futebol brasileiro, a diretoria do Inter tentou bancar. Sim, daí não dá pra dizer. Mas chegou no insustentável, vai trocar o treinador. Se você não garante que quem chega é no mínimo do mesmo nível ou melhor, que se ofereça as condições para o técnico que está lá terminar o trabalho. Porque se você não acha alguém no mercado do mesmo nível, e na minha visão, pelo momento, não falo de história, de bagagem, de títulos conquistados, mas no momento, o Ramon Dias não é mais técnico que o Roger Machado e o Inter tinha a obrigação de, mesmo segurando por tanto tempo, de encontrar alguém melhor no mercado. E como teve a opção Zubeldia, e a gente está falando aqui, pode ser que o trabalho do Zubeldia não aconteça no Fluminense. Claro. Mas está acontecendo. O do Ramon Dias deslanche. Mas está acontecendo. Mas esse era um filme bastante ensaiado, né? A gente conseguia prever que o Inter continuaria engatinhando, continuaria tendo problemas. E tudo bem também, o trabalho do Ramon Dias é incipiente. Se ele usar esse argumento, olha, eu cheguei, não tem nem 10 jogos, o time... O Zubeldia também. Mas o Zubeldia também. Pois é. Chegaram juntos, exatamente. Inclusive foi a época... Teve uma história também que o Zubeldia estava naquela de tentando escolher se ia para o Inter ou também ia para o Fluminense, porque ele tinha as duas opções. Bom, mas o Fluminense, professor, já é o 7º colocado, tem 44 pontos. É muita diferença agora em tabela na comparação com o Internacional na luta contra o rebaixamento. O Inter está na 15ª colocação, tem 35 pontos, 4 pontos à frente do Vitória. Esse sim, Fluminense tem todo o direito de pensar em Libertadores via Campeonato Brasileiro. Sim. Inclusive pela qualidade do jogo e pelo ano que faz desde o Renato Gaúcho, né? Não vamos nos esquecer que, bem ou mal, o Fluminense é semifinalista no Campeonato Mundial de Clubes que tinha 32. Isso não é pouco, não. E tem muito jogo também. A gente está falando do desgaste do Flamengo. Ninguém jogou mais no ano que o Fluminense. Talvez o Bahia, mas o Bahia botou o time reserva em algumas partidas. O Fluminense não parou. Lembro, Vossa Senhoria, que o técnico conseguiu ganhar do PSG, foi demitido, e o técnico terminou em 3º lugar também. Se bem que o que terminou em 3º lugar pediu o boné, né? É verdade, desculpa. Não mandaram ele embora. Ele é que surpreendeu todo mundo, mas de fato não... Ele disse que como estava tudo certo, né, no Campeonato Brasileiro, aí ele resolveu ir descansar. Se tivesse mal, não, ele continuaria. É o Renatão, né? O Renatão esse é o Renato. No caso do Zubeldia, tem um mérito grande dele, que foi chegar já entendendo bem o que precisava fazer e tomando decisões rápidas. E com grande dificuldade, porque o Cano está em uma fase, o Everaldo também,
O John Kennedy não estava jogando nada, ele usa o John Kennedy como falso centroavante, ele não tem um jogador para a função. Mas é isso. Com bastante dificuldade. O Cano, ele percebeu no jogo contra o Vasco que tá difícil. Então já vai o John Kennedy. O Lúcio Acosta, escanteado pelo Renato. Usava ali porque a torcida chiava demais. Hoje se tornou um titular, jogador que melhora a criação. Então, do ponto de vista ali de tomar as providências necessárias, até por estar no futebol brasileiro, já ter enfrentado o Fluminense, o Zubeldia chegou muito preparado para fazer o que precisava fazer. Colocando o Soteldo no banco, né? Quero que a torcida mínimo. Começou no banco, termina no banco, quem não corre, não joga. Tem isso. Então tá aí, pessoal, a grande mídia, né, falando sobre esse jogo aí, Fluminense 1-0 no Inter. O Inter tem que abrir muito o olho, porque tá se aproximando muito da zona de rebaixamento. A sorte do Inter foi que o Vitória não venceu o Santos, né, aí pra jogar. Ou seja, se o Inter ficar nessa maré, nessa má fase, nessa modorrência aí, vai brigar sim para não cair, se é que já não está brigando, né, pessoal? Tem que abrir o olho, porque o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. O Fluminense, galera, é o quê? É um time que vai brigar até o fim, pelo G6, né? Para a Libertadores. Quiçá, caso mantenha essa boa fase aí que vem acontecendo, né? Tem um tropeço ou outro, mas o trabalho do Zubeldia é um trabalho até aqui muito bom. Se ele continuar assim, o Fluminense pode brigar lá pro G4, vai depender muito da combinação de resultados, mas por G6 é garantido que o Fluminense vai brigar. E caso surja aí um G8, um G7, né? Caso o Flamengo e o Palmeiras vençam a Libertadores, caso o Galo vença a Sul-Americana, pode pintar o Fluminense aí, né? Ele já pode estar numa 7ª colocação que já pode dar uma vaga para Libertadores ou para pré-Libertadores, né, pessoal? Vocês acham o quê? Deixem aqui nos comentários suas opiniões a respeito do jogo que aconteceu entre Fluminense e Internacional. 1-0 para o Fluminense, pessoal. Até o próximo vídeo.